E de seguida vamos dar início então ao próximo painel, que tem como título os Sistemas de Justiça no século XXI, Avanços e Retrocessos. A altura para chamar ao palco alguns dos palestrantes e peço mais uma vez para se dirigirem aos vossos lugares. Começando por Daniela Teixeira, Ministra do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia, obrigada. Excelentíssimo Sr. David Metzger, advogado. Uma salva de palmas. Excelentíssimo Sr. Floriano de Azevedo Marques Neto, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral e Professor da Universidade de São Paulo. Bom dia, obrigada. E também, Excelentíssimo Sr. Atalá Correia, Juiz e Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Uma salva de palmas, por favor. Este painel sobre estes sistemas de justiça do século XXI, avanços e retrocessos, vai ser moderado pelo Excelentíssimo Sr. Freddy Didier, advogado e Diretor-Geral da Faculdade Baiana de Direito. Uma salva de palmas. Desejo-vos um bom painel, obrigada e até já. Muito bom dia. O tema dos sistemas de justiça é, particularmente para mim, o tema sobre o qual eu tenho me debruçado com muita intensidade nos últimos anos, basicamente nos últimos 3 anos. E eu acabei de publicar um livro com Leandro Fernandes a respeito do assunto, e eu fiquei muito feliz quando a organização do fórum me colocou para ser o mediador de uma mesa com esse tema, sobretudo para falar, ou para estar ao lado, né, de amigos muito queridos, e como o professor Atalá, professor Floriano, professora e minha amiga de muito tempo, Daniela, e Davi, que eu não conhecia e que vou conhecer agora na sua exposição. Há muitas perguntas que merecem reflexão a respeito do assunto. A começar sobre o que significa, hoje, no século XXI, o termo justiça, não no sentido filosófico de justiça, mas no sentido prático. O que é fazer justiça? Já que um sistema de justiça é um sistema para fazer justiça, para entregar justiça. Então, o que é fazer justiça hoje? A justiça se confunde com o judiciário. O sistema de justiça é o sistema judiciário de justiça. Até mesmo na nossa memória rápida, quando a gente pensa em sistema de justiça, a gente pensa no sistema judiciário de justiça. A gente consegue pensar em jurisdição que não seja judiciária. A gente consegue pensar em heterocomposição que não seja judiciária. A gente consegue pensar em autotutela, não como, por exemplo, a minha geração, e imagino que a geração de muitos aqui pensou na autotutela como uma coisa bárbara, como uma coisa primitiva. Será que a gente pode pensar na autotutela do século XXI como um caminho interessante para a solução de determinados problemas jurídicos? Será que é o caso de ainda falarmos em conflito como o único objeto de um sistema de justiça? O sistema de justiça é necessariamente um sistema de solução de conflitos? Ou é um sistema de solução de problemas que o direito pode resolver? Porque se a gente tira o foco do conflito para problema, a gente abre e percebe que nem todo problema jurídico é necessariamente um conflito, mas não deixa de ser algo que o direito pode ajudar a resolver. E mais, um sistema de justiça hoje, para o século XXI, é um sistema com múltiplas portas de solução de problemas, múltiplas portas, e essas portas, de alguma maneira, elas se entrelaçam, elas se ligam. Há casos no Supremo Tribunal Federal, especialmente um caso do Supremo Tribunal Federal, a ADO 25, que é um caso muito emblemático em que o Supremo foi chamado a resolver
uma situação de omissão legislativa, o Supremo reconhece essa omissão legislativa, exorta o Poder Legislativo a editar uma lei a respeito do assunto, mas, precisando regular o assunto, em vez de ele, Supremo, estabelecer o regramento provisório do tema, o Supremo entende que ele não tem capacidade institucional para isso, determina que o TCU, Tribunal de Contas da União, por ter mais capacidade institucional para aquilo, delibere, portanto, se vale de uma outra porta de acesso à justiça, e, no fim das contas, o Supremo homologa um acordo, percebam bem, um acordo entre os entes federados do Brasil, a ADO envolvia entes federados, homologa um acordo para resolver esse problema. Esse acordo foi homologado no contexto de uma ADO e depois foi publicada uma lei complementar cujos termos da lei são os termos do acordo que foi homologado. Então, veja, um conflito, um problema jurídico constitucional por omissão foi levado ao Supremo Tribunal Federal e esse problema foi resolvido a partir de uma interlocução com múltiplas portas, e não apenas a porta do Supremo Tribunal Federal, e ainda com a utilização da consensualidade como um modo de solução do problema. Esse caso me parece um caso muito emblemático de como pensar o sistema de justiça hoje, para além de um sistema judiciário de justiça, para além de um sistema de solução de conflitos, para além de um sistema que só resolve os conflitos por heterocomposição. Então, vê, por exemplo, o professor Floriano aqui, que é um dos principais entusiastas e intelectuais e formadores do pensamento brasileiro a respeito da consensualidade no direito público, e imaginar que, mais uma vez, a minha geração foi educada a pensar o direito público como um direito inflexível, um direito indisponível, um direito imperial, um direito hierárquico, no qual o diálogo e a consensualidade não podiam existir. Hoje, 30 anos depois, a gente vê que a consensualidade é um pilar do direito público brasileiro, um pilar que está, inclusive, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que não há como pensar o direito público brasileiro ignorando que os conflitos jurídicos de direito público podem ser resolvidos por instrumentos outros, que não são apenas os instrumentos judiciários, há os tribunais administrativos, há que se falar hoje em dia em precedentes administrativos obrigatórios, para além dos precedentes judiciais obrigatórios, falar em arbitragem tributária, que está aí na crista da onda, enfim. Pensar o sistema de justiça é pensar um pouco fora dessa caixa, a caixa do Poder Judiciário, é tirar a ideia, inclusive a ideia muito tradicional, de que, não sei se já perceberam, mas há uma expressão antiga que costumava se referir aos tribunais multiportas. Os tribunais dentro dos quais haveria várias possibilidades de solução no conflito. Eu hoje acho que a gente tem que pensar, além de tribunal multiportas, na verdade, é pensar num sistema de justiça multiportas em que o tribunal seja uma das portas e não o lugar onde estão as portas. Ou seja, o judiciário não é o lugar onde as portas serão encontradas. O judiciário é uma dessas portas que estão à disposição numa espécie de espaço público imaginário, uma praça imaginária, com portas como os tribunais administrativos, portas como as agências reguladoras, que no Brasil exercem um papel muito importante de solução de problemas, como as câmaras arbitrais, como as câmaras de mediação, como, eventualmente, a autotutela, enfim, sai um pouco da caixa. E, para isso, saindo dessa caixa, vamos começar a ouvir os convidados de hoje, começando com minha amiga, ministra do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, a ministra Daniela Teixeira. A palavra é sua, minha amiga. Para eu mudar ali, eu faço como? Aponto para onde? Não, pode ser nessa. Essa aqui? Então vamos aí. Bom dia a todos e a todas, meus colegas de mesa.
especialmente minha família que veio hoje até aqui. Júlia e Gabriel. Júlia está ali, muito emocionada. Como das poucas mulheres palestrantes, fiz questão de trazer a família, porque é assim que nós fazemos as coisas de uma forma diferente. Meu tema aqui hoje é exatamente perguntar avanços e retrocessos da justiça. O Superior Tribunal de Justiça, que eu integro há poucos meses, 6 meses, vai chegar agora ao incrível número de 1 milhão de habeas corpus. Chegamos ontem em 200 mil recursos em habeas corpus. É um número único, sem precedentes no mundo. E a pergunta que eu trago para os senhores e para as senhoras é exatamente isso. Isso é um avanço? Significa que a população chegou ao judiciário? Ou isso é um retrocesso? Significa que nós não vamos dar conta de tanto processo? Aqui é a academia. Aqui se juntam juízes, advogados, promotores, partes. Aqui é o lugar para a gente pensar, deu certo a emenda constitucional 45 ou deu errado? E o que nós podemos fazer daqui para frente para que a justiça dê para a população brasileira a sensação de que funciona? Então, é disso que vamos falar com toda a humildade de caloura. Eu acabei de chegar, mas, por outro lado, eu trago um olhar de quem acabou de chegar. Isso é muito bom para a ciência. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com aquele quadrado que quando chega a roda, ela impressiona. Então vamos juntos aqui debater exatamente esse assunto. Eu ali, no topo do sistema de justiça infraconstitucional, que é o Superior Tribunal de Justiça, para os colegas portugueses, nós temos lá um tribunal bem parecido com o daqui, onde julgamos as questões infraconstitucionais. A liberdade no Brasil tem alçada constitucional, nosso habeas corpus está previsto na Constituição, mas apenas 5% dos nossos processos chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, é lá mesmo onde tudo se decide com relação à liberdade. Então, o nosso habeas corpus, a pergunta que eu faço é exatamente essa. Quem nós queremos prender? Essa é a questão. Crimes são cometidos todos os dias. Alguns nós vamos selecionar para punir e prender. Essa é a exata pergunta. Em 1824, o Brasil, colônia aqui do nosso querido Portugal, eu sou portuguesa também, então falo isso sem nenhum ranço de revisionismo histórico, mas nós ainda colônia tínhamos o Código Criminal do Império, que no seu artigo 179 dizia: ninguém poderá ser preso sem culpa formada. Nosso mestre de todos nós, professor Lênio Streck, aqui na primeira fila, quase 200 anos depois, 198 anos depois, teve que fazer a ADC 43 e 44 pelo Conselho Federal da OAB, para que o Supremo Tribunal Federal dissesse a mesma coisa. 200 anos depois. E foi uma luta, não foi, mestre? Foi uma luta. Editoriais de jornal, pessoas gritando, como se o professor Lênio estivesse dizendo algo absolutamente vindo de Marte. Já estava no nosso sistema desde a colônia, em 1824. Aqui eu mudo, não é isso? Mudo. Em 1832, para o pessoal que é civilista, não vão gostar muito, mas eu tenho uma coisa que é muito minha, que direito é penal, o resto é contrato. Então, em 1832, o CPC, que vocês gostam muito de falar, CPC, na verdade, é Código de Processo Criminal, não é civil. Em 1832, o nosso CPC já tratava da questão, já previa pela primeira vez o habeas corpus com o seu próprio nome, e dizia: pune o juiz que embaraçar ou retardar a concessão da ordem. Gente, isso foi feito novamente, quase 200 anos depois, na Lei de Abuso de Autoridade, uma grande vitória da sociedade, uma grande conquista do sistema OAB, especialmente dos nossos presidentes que estiveram aqui ontem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Felipe Santa Cruz e Beto Simonetti. Precisou de 200 anos para a gente dizer que essa cena pavorosa, quem não é do Brasil, isso foi uma cena ocorrida nas estradas brasileiras, onde a Polícia Rodoviária Federal colocou um cidadão ali dentro e fechou a porta. Esse cidadão, obviamente, morreu.
Então, nós temos hoje, desde 2019, essa lei de abuso de autoridade para punir o juiz, que deixa de conceder habeas corpus quando manifestamente cabível, deixa de conceder medidas restritivas de direito e concede e determina a prisão quando manifestamente cabível. Mas isso já existia no nosso ordenamento desde 1832. Passamos para 1871, nessa lei que deu ao habeas corpus a natureza preventiva, ou seja, qual a diferença? Antes a pessoa estava presa, você podia mandar soltar. Agora, ela poderia entrar já no judiciário se ela estivesse ameaçada de sofrer uma lesão à sua liberdade de locomoção. É lindo, gente, a lei é linda, 1871. Vocês conseguem perceber o que tem de errado nessa lei? O Brasil vivia um sistema escravocrata. 1/3 do nosso país estava escravizado e não tinha mínimo acesso a essa belíssima lei. Belíssima. E aquilo não causava a menor perplexidade entre os doutos de então. Se estivéssemos aqui em 1871, já existia aqui a nossa faculdade de Coimbra, por exemplo, estaríamos debatendo animadamente sobre essa lei brasileira que permitia que você não deixasse a pessoa ter a sua locomoção restringida, ir presa. Só que ela não se aplicava ao povo escravizado negro brasileiro. Isso não causava, Simone, mínima perplexidade. É aí que eu quero chegar. Será que hoje nós não estamos agindo rigorosamente da mesma forma? Daqui a 200 anos a gente vai fazer uma lei para dizer que o povo negro, pobre, marginalizado do Brasil, finalmente vai ter habeas corpus. Porque hoje, minha gente, não tem. Não tem. Aqui nós temos a famosa lei, ela era famosa para nós, mas desde ontem ficou famosa no Brasil inteiro. A minha palestra já estava pronta, mas é a nossa lei antidrogas, uma das melhores do mundo, no papel, claro, como vem acontecendo no Brasil há 500 anos. Ela é uma lei altamente moderna que já separava o usuário, traficante, grande traficante, até a questão, aspas, da mula está prevista, aquela pessoa que foi contratada uma única vez para fazer um transporte de droga, não é um traficante. Essa lei permite reduzir a pena a quase nada para quem for primário, tiver bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, não integre organização criminosa. Entre parênteses, assim como as 3 anteriores leis que eu falei aqui, de 200 anos atrás, seja branco, rico, bem-nascido, more no bairro certo e tenha bons advogados. Isso não se aplica ao que nós estamos vendo na realidade brasileira. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, em ótima hora, resolveu dizer matematicamente o que é um traficante e o que será um usuário. 40 gramas. A discussão dos senhores pouco cabe na realidade do Poder Judiciário brasileiro. O que eu, Daniela, penso sobre droga, meus 2 filhos estão na plateia, jamais cometeria a insanidade de dizer droga é legal. Não é. Júlia, não é. Gabriel, não é. Mas não é essa a questão. A questão, e nós vamos comprovar com números, é que esse conceito de estar portando droga para vender ou estar portando droga para consumir, ele é intimamente ligado à cor da pessoa, ao bairro onde ela foi presa e qual é o tipo de advogado que ela vai ter. Nós temos pesquisas feitas por uma excelente professora da Universidade de Brasília, do IDP, Ana Maria Prates Barroso. Um branco com 400 gramas é considerado usuário. Um negro com 40 gramas é considerado traficante. A diferença para quem não é da área de roubo e furto é a violência. Eu posso pegar a carteira do Davi, se eu pegar com violência é roubo, a pena é bem mais alta, sem violência é furto. Para um negro, a violência se configura com um empurrão. Para um branco, uma arma de fogo que funcione, porque se ela for um simulacro de plástico, é furto. Essa é a realidade brasileira.
Trago aqui esse lençol, ele está exposto no museu do STJ. Ele foi feito à mão por um interno do Ceará, pedindo melhorias para as condições dele. Está exposto no STJ. Ele não foi conhecido e ele está lá, feito no lençol. Um cidadão negro que havia sido condenado por, sendo negro, tráfico de drogas. 50 gramas. Aqui eu recebi numa folha de papel, esse já de minha relatoria, uma folha de papel, um habeas corpus de um interno, já do presídio de Brasília, onde eu moro, onde ele pedia simplesmente: eu quero saber qual é a minha sentença, eu estou preso há 2 anos. O direito de saber por que está preso há 2 anos não chegou a este cidadão. É dessa justiça que nós estamos falando. Foi essa justiça que eu encontrei do outro lado do balcão quando saí do meu escritório, que fica num bairro chique em Brasília, que se chama Lago Sul, e caí no Superior Tribunal de Justiça com 13 mil processos. Essa é a realidade que talvez muitos dos senhores não conheçam, mas essa é a realidade da justiça brasileira. Eu gosto muito de Michel Foucault e o seu livro Vigiar e Punir. Ele é necessário a todos. Mas no Brasil, esse livro deveria ser traduzido para a gente pune quem a gente vigia. Nós estamos punindo quem a gente vigia. E o que eu quero dizer com isso? Eu nunca tive a minha bolsa revistada. Nunca. Nunca. Nenhum vizinho meu teve a sua casa admoestada a qualquer hora do dia ou da noite pela polícia militar. Nenhum amigo dos meus filhos foi parado pela guarda municipal. Nós estamos punindo quem nós estamos vigiando. E nós estamos vigiando a população pobre que, com muita franqueza, as pessoas gostariam que desaparecessem do Brasil. Num passe de mágica. Então vamos prendê-los. Vamos deixá-los lá no fundo por muitos anos, porque assim a gente finge que eles não existem. Essa é a verdade numérica do nosso Poder Judiciário, infelizmente. A nossa Constituição tem um dos textos mais bonitos do mundo sobre o habeas corpus. Repete o que já estava lá há 200 anos, mas repete de uma forma mais incisiva, que ninguém poderá sofrer ameaça da sua locomoção, e sem que seja resguardado pelo Poder Judiciário. Então, eu aqui convido os senhores para fazerem um passeio rápido no seu carro blindado em uma das avenidas brasileiras. Não é? Vejo aqui pessoas de todo o Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, aqui de Recife, São Paulo. Entre no seu carro blindado, Ceará. Entre no seu carro blindado, faça um passeio comigo. Você está saindo e você vai ver ali um grupo de pessoas usando drogas. Você vai ver aqui à esquerda umas pessoas cometendo um furto sem violência. Você vai ver um roubo com violência. Você vai ver um homicídio, uma pessoa morta no chão, a pessoa fugindo. Você vai ver um estupro de vulnerável. Você vai ver uma pessoa cometendo um estelionato pela internet. Você vai ver um grupo de pessoas ali que é uma organização criminosa. E você vai ver uma briga que a gente chama de lesão corporal. Você vai ver um estupro de uma mulher adulta e você vai ver um caso de violência doméstica. Você só pode fazer uma ligação para a polícia. No Brasil, 190. Só uma. Quais dessas cenas, ou qual? Só uma, né? Qual dessas cenas abala a sua paz social e lhe faz ligar para a polícia? Não é esse o Estado? Não foi isso que a gente fez quando a gente disse que haveria um Estado que poderá punir e será pelo Poder Judiciário independente? Qual ligação você faria para dar ao Estado o poder de punir, processar, prender aquela pessoa que perturba a sua paz interior? Que a gente no direito, quem é da área, chama. Qual é o bem juridicamente tutelado que lhe aborrece? Nesse passeio que você fez. Esse que lhe aborrece deveria ser o que gasta o meu tempo de magistrada, da minha assessoria, do Poder Judiciário brasileiro. Eu deveria estar cuidando do que lhe aborrece. Mas eu garanto a você
que não é isso que acontece. Esse é o acervo que eu encontrei no meu gabinete, que se repete nos 10 gabinetes de ministros criminais do STJ, porque no STJ nós não trabalhamos com especialidades, como na Justiça de Primeira Instância. Não tem um gabinete de direito criminal de colarinho branco, um gabinete de direito... Não. Os 10 gabinetes recebem processos criminais, livre distribuição. Essa proporção se repete. E eu pergunto a você, é essa situação que você gostaria que estivesse sendo julgada no judiciário, perdendo o meu tempo, da minha assessoria, do seu dinheiro de contribuinte? 30% dos meus processos são tráfico de droga. Eu vou aproximar para cima para facilitar a conta. E quando eu falo tráfico de droga, a Dani, mas não é o traficante. Não, organização criminosa é o último item com 1%. O grande traficante. E organização criminosa é tráfico e também lavagem de dinheiro de outras fontes, como, por exemplo, corrupção. 30% dos processos do judiciário brasileiro tratam de pequenos casos de tráfico de droga. Antes dos senhores comentarem a decisão de ontem do Supremo, pensem, o que é que eu quero que o judiciário brasileiro faça? Vá se meter com aqueles meninos à esquerda aqui do nosso caminho hipotético que estavam fumando maconha, ou vá cuidar de quem estava estuprando uma criança, vá cuidar de um homicídio, vá cuidar de uma lesão corporal, vá cuidar que seja de um furto. Mas não, 30% do judiciário brasileiro cuida de tráfico de drogas. Roubo majorado, é aquele roubo bem violento, 10%. Homicídio, 8%. Estupro de vulnerável, 4%. E vai descendo. Há algo de muito errado no reino do habeas corpus. E isso precisa ser conversado aqui na academia. O que está acontecendo? Não adianta dizer temos 1 milhão de habeas corpus. É preciso saber o que é que estamos julgando, quem estamos prendendo, por que estamos prendendo. Aqui estão os dados do Senapem, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, com os nossos presos. Temos 852 mil presos, dados de uns 3 dias atrás. Ou seja, ninguém pode dizer que o Brasil prende pouco. E dos 852 mil, 30% tráfico de droga. Total de crimes violentos, 319 mil. Eu vou voltar. 852 mil presos. Só 300 mil por crimes que preocuparam os senhores quando os senhores fizeram aquele passeio de carro. Temos 500 mil pessoas presas que cometeram crimes sem violência. E temos essas leis maravilhosas que têm medidas restritivas de direito que poderiam ser aplicadas. Temos 300 mil mandados de prisão em aberto. Será que não era o caso de trocar quem está lá dentro? Porque quem está lá fora, que efetivamente preocupa a paz social dos senhores. Isso é um dado da vida. O ministro Barroso tem uma frase ótima. Você pode pensar o que você quiser. Você tem direito de opinião sobre esse microfone. Ele é grande, ele é pesado, ele não funciona. Você pode pensar o que você quiser do microfone, mas você não tem direito ao seu fato de dizer que isso daqui não é um microfone, é uma garrafa de água. Isto é um microfone. Os dados da justiça brasileira são dados. Meu colega, Dr. Davi, que é um pesquisador de números do STJ, vai apresentar esses dados de uma forma muito simplificada, muito profunda, depois de analisar 30 mil decisões do STJ. E aí eu acredito que não é possível que quem está aqui não saia convencido de que nós estamos julgando, punindo e prendendo as pessoas erradas no Brasil. Aqui, esse dado é absolutamente fantástico. O STJ, criado com a Constituição de 88, inaugurado em 89, ele foi do habeas corpus 1 ao 100 em 3 meses e 5 dias. De 1 ao 1000 em 2 anos e 2 meses. Eu vou parar aqui, os senhores podem continuar lendo. Levou 2 anos e 2 meses para termos 1000 habeas corpus no STJ. Ontem, foram distribuídos no Superior Tribunal de Justiça 997 habeas corpus. Ontem. A nossa média diária é de 90 processos de habeas corpus para cada ministro. É a média. Na segunda-feira aumenta, vai caindo até a sexta, quando a gente chega em 70 habeas corpus por dia. Quem é advogado sabe, né? A gente fala com o cliente, sábado e domingo faz o habeas corpus, segunda-feira dá entrada. Segunda-feira tem 90, sexta tem 70.
são 1.000 habeas corpus por dia. Fora os recursos em habeas corpus, conflitos de competência e mandado de segurança. O meu gabinete recebe 180 processos por dia. Todo dia. Eu estou aqui e estou na chancela julgando habeas corpus. Nós chegamos ontem em 925.000 habeas corpus, no dia de ontem. Não tem precedente no mundo. E o Superior Tribunal de Justiça não foi pensado para isso. Tanto que levou 2 anos para ter 1.000 habeas corpus. 2 anos, gente, 700 dias, o que a gente faz hoje em 1 dia. Aqui segue falando a mesma coisa, e aí a gente vai chegar na pergunta, de quem é a culpa? A gente adora, né? Formação cristã, brasileira, portuguesa, de quem é a culpa por esses números? É de todos nós. É de todos nós. A culpa é do promotor que pede prisão, podendo pedir medida restritiva. A culpa é do delegado que prende o que não precisava ser preso. A culpa é do juiz que não aplica os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nem do Supremo. O Supremo ontem deu uma decisão clara. Hoje eu já recebi habeas corpus que já contrariou a decisão do Supremo de ontem. Então, a culpa é muito também do Poder Judiciário que não cumpre a lei. Não cumpre. Existe uma lei que fala de recursos repetitivos, teses fixadas de cumprimento obrigatório. Não há margem de interpretação do juiz. Não há. Se o Superior Tribunal de Justiça disse em feito repetitivo da 3ª sessão, onde estão os 10 ministros, por unanimidade, se não tem condenação transitada em julgado, não pode deixar de aplicar aquela lei linda que eu falei para os senhores, que coloca a pessoa não como traficante, mas como usuário. Eles deixam de aplicar. E eles dizem, é a minha independência de juiz. O que isso faz? Davi vai mostrar habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. O erro também é, em determinada medida, da advocacia, que faz habeas corpus várias vezes ao longo do processo. A pessoa foi presa habeas corpus, a pessoa está na cadeia habeas corpus, a pessoa ficou doente habeas corpus. E deveria haver uma sistematização para só usar o remédio heróico, é um nome meio, né, clichê, quando precisa, porque eu uso o remédio heróico para dizer isso. Assim como o remédio, a droga precisa de uma medida. Se você tomar muito remédio, o efeito vai ser contrário. Mostro aqui casos que não deveriam chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E aqui, erro de todos. Nesse caso daqui, porte de 2,5 gramas de crack. Pena definitiva, cumprimento já de pena. 5 anos e 10 meses em regime fechado, réu primário. A doutora Ana Maria fala isso. Nós temos a questão da raça. No início do processo, quando ela é presa, na delegacia tem escrito a cor. E nós temos, no final do processo, nos dados do Senapem, a cor de quem está preso. O meu processo não tem a cor desse réu, mas eu sou capaz de jurar que ele é negro. 2,5 gramas, pena de 5 anos e 10 meses, de regime fechado, independente da opinião de qualquer um dos senhores sobre o uso de droga, não parece a ninguém que isso seja razoável. O tempo que eu gastei para julgar isso, o tempo que o Tribunal de Justiça gastou para julgar isso, especialmente o dinheiro que o Estado brasileiro gastou para manter essa pessoa presa. Não sei se os senhores sabem, regime fechado, R$ 7.000 por mês, regime semiaberto, R$ 2.500 por mês. É só multiplicar por 5 anos e ver quanto este réu custa ao Estado brasileiro. Furto de alimento é uma questão recorrente nos habeas corpus. Réus condenados a apenas de 3 anos, 1 mês e 10 dias. O furto, uma Coca-Cola e uma Fanta laranja. Não é razoável. Não tem nenhum sentido epistemológico, moral, jurídico, mandar uma pessoa para regime fechado, esse aqui era semiaberto, 3 anos, 1 mês e 10 dias, por uma Coca-Cola e uma Fanta laranja. E aí vocês me dizem, mas Dani, mas é uma Coca-Cola. Ok, se essa mesma pessoa, Dona Maria, comprasse uma Coca-Cola e uma Fanta laranja pela internet de um grande site brasileiro e não fosse entregue, ela poderia recorrer à justiça, Dani? Ah, claro, o fórum está aberto. Ela ia levar uma litigância de má-fé, seria dito que isso é
mero aborrecimento e que ela não deveria perturbar a justiça brasileira por uma Coca-Cola e uma Fanta laranja. É o mesmo bem. Ah, Dani, mas o bem juridicamente tutelado por furto é a paz social da pessoa. Não é possível que a sua paz seja tão abalada por uma Coca-Cola, meu bem. Eu te dou a Coca-Cola, mas eu não posso julgar isso. Essa é a verdade. É de chorar. Se vocês chorarem, eu fico mais feliz que eu alcancei o meu objetivo. Furto de um animal. Esse é ótimo. Furto de 4 cadeiras de plástico e um pato num quiosque. Na confusão, o pato fugiu, as cadeiras foram devolvidas, mas a pessoa foi condenada a 3 anos, 1 mês e 10 dias. Era algo que poderia se resolver ali. Nos dados que eu coloquei do meu gabinete, talvez os senhores não tenham prestado atenção. Eu não tenho no meu gabinete, em 13 mil processos, nenhum só caso de lesão corporal. Nem um só caso de lesão corporal. Por quê? A situação se acerta. Se faz ali um acordo de não persecução, se faz ali uma multa, ele devolve e pronto. Por que não conseguimos evoluir na questão desses pequenos furtos, como evoluímos na questão da lesão corporal, que é muito mais grave? Alguém me dá um murro é muito mais grave do que alguém furtar a minha garrafa d'água. Mas estamos presos à questão do patrimônio, estamos presos à questão do uso de droga. E é isso que a justiça está julgando. Furto de shampoo é um clássico, todos os dias eu tenho furto de shampoo. Meu povo, shampoo é dignidade humana, a pessoa quer estar limpa, ela quer tomar um banho. E eu não vou mandar ninguém para a cadeia porque furtou um shampoo. E digo mais, é sempre, Marcelo, tentativa. A pessoa pega o shampoo naquela famosa rede de drogarias e ela é obstada na porta. O segurança na porta pega o shampoo, não houve sequer prejuízo, foi uma tentativa de furto. Todo santo dia. Aqui colocaram o valor de R$100, disseram que era reiteração e então ela deveria ficar presa. Aqui ganhamos na turma por 3-2, 5ª turma, 6ª turma ainda é uma caminhada, usando um precedente do eminente ministro Gilmar Mendes no Supremo, onde ele diz, o fato é atípico. Se ele é atípico, não interessa se ele foi reiterado. Algo que não é crime não pode passar a ser crime só porque foi cometido 2, 3, 4 ou 10 vezes. E eu vou continuar aplicando essa jurisprudência autorizada que estou pelo ministro Gilmar Mendes, que está no Supremo Tribunal Federal, e pela minha turma, onde ganhamos por 3-2. A reiteração delitiva não pode ser motivo para mandar essas pessoas para a cadeia. Existem medidas restritivas de direito diversas da prisão. Aqui são outros casos. Eu tenho um furto de um chinelo usado. É algo que não é inadmissível que isso chegue ao Superior Tribunal de Justiça. A vontade que a gente tem é de comprar o chinelo e mandar para a pessoa e falar, vamos esquecer esse assunto. Então, foram os temas que eu trouxe, é a mensagem que eu trago. Eu sei que é uma mensagem de caloura. Eu realmente espero voltar aqui muitas outras vezes. Eu estive aqui em quase todas as edições, espero voltar nas próximas. E eu espero não perder esse olhar. Eu realmente espero que essa avalanche de habeas corpus em cima de mim, todos os santos dias, eu tive um infarto com 3 meses de tribunal, 10 dias de UTI. Eu realmente espero que eu consiga, nos ensinamentos do mestre Lênio, que eu consiga cumprir a lei do jeito que a lei está escrita, não é isso, Lênio? A lei diz isso. O princípio da insignificância está lá, está na lei. Eu realmente espero, mas eu também espero a ajuda dos senhores todos. Quem é advogado entrando só com habeas corpus, que deve ser entrado. Quem é promotor oferecendo alternativas à prisão, como é feito nos casos de lesão corporal. Quem é juiz que cumpra os precedentes do STJ. O meu gabinete está hoje em plantão, fazendo um levantamento de todos os processos de maconha, menos de 40 gramas, para começar a aplicar hoje, o precedente de ontem à tarde. Então, eu realmente espero que os juízes façam isso, porque a justiça tardia, Rui Barbosa já dizia, é injustiça. Ninguém ganha quando o juiz independente julga de acordo com a vontade dele.
Existe a lei, existe o precedente obrigatório. Ele só pode ter margem de interpretação fora disso. Ali ele tem realmente que cumprir. Essa é a solução difícil, não é a solução fácil. A solução fácil é proibir e editar diversas súmulas, dificultando o acesso de todos. O que vai acontecer se a gente dificultar o acesso de todos? Essas pessoas do furto da Coca-Cola, do furto do pato, do furto do chinelo, que não são casos esporádicos, são diários, vão continuar presas. Nossas penitenciárias vão continuar lotadas e os nossos mandados de prisão pendentes com pessoas que efetivamente preocuparam os senhores naquele passeio abstrato que fizeram, vão continuar soltas. Então, a proposta acadêmica que eu trago é de realmente fazermos uma revisão de quem queremos prender no Brasil do ano de 2024 para frente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Passo a palavra ao Davi. Depois da excelente exposição da ministra Daniela, vamos agora ouvir o complemento, a segunda parte da exposição, pelo que eu fui informado, que é a parte com os dados que o doutor Davi Metzger vai apresentar. Davi, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. É uma imensa satisfação poder estar aqui pela primeira vez e confesso que estou um pouco nervoso, mas vou aqui, neste tempo que eu tenho, apresentar uns dados. Primeiro, cumprimento a mesa e, em especial, faço um cumprimento à ministra Daniela Teixeira, belíssima explanação, necessária, e é um prazer enorme poder estar dividindo a mesa contigo, ministra. Cumprimento também o ministro Floriano, cumprimento também o doutor Atalá e o moderador dessa excepcional mesa, doutor Fred Didier. Apenas vou contextualizar primeiramente, desde 2023, 1º de janeiro de 2023, eu venho catalogando concessões em habeas corpus e recurso em habeas corpus no STJ e também no STF. Até o dia 21 de junho de 2024, incluindo 2023, já foram analisadas mais de 30.500 concessões em habeas corpus e recurso em habeas corpus nos tribunais superiores. Nós fazemos catalogamos cada uma dessas concessões e eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que nós fazemos. Em 2023, foram catalogados 19.887 concessões em habeas corpus e recurso em habeas corpus. Esse é um painel geral, todas essas informações estão numa planilha de Excel, e aí eu gerei o gráfico Power BI, e esses gráficos são interativos, dá para trabalhar com cada uma dessas informações. Quais são as informações que nós catalogamos? Dentro de cada gráfico desse é uma coluna. Tem a classe, CHC ou RHC, se superou a súmula 691, o tipo de decisão, se é colegiado ou monocrática, qual o estado de origem, quem foi o ministro que concedeu, se é quinta turma ou sexta turma, ou até mesmo a presidência, nos casos de recesso judiciário, quem foi que impetrou, se é particular, Defensoria Pública da União, do Estado, o tempo médio de concessão entre a data de atuação e a data da concessão, quando que saiu no diário, qual o tema, e aí a gente faz uma leitura manual de cada uma das concessões para definir qual o tema, porque o que vem no STJ é classificado antes da concessão. Então, pode ocorrer alguns erros. Então, a gente lê cada uma dessas concessões e colocamos o tema. Qual o crime e o resultado, se foi uma ordem concedida, se foi uma liminar deferida ou se foi o provimento de um recurso. Em 2024, nós mantivemos as mesmas informações e no STJ nós acrescentamos outras informações. Quais são as informações que nós acrescentamos? Tanto que o acréscimo, nós tivemos que criar 2 painéis. Quando eu falo nós, é porque tem uma equipe junto comigo de 2, a Janaína e a Rafaela me auxiliam a incluir esses dados numa planilha de Excel. Então, nós incluímos o gênero, se o paciente é masculino, feminino, ou tem os dois, ou é trans.
Incluímos também se a colegiada foi no sistema virtual ou presencial, e incluímos também ordem concedida de ofício e agravo provido. No painel qualitativo, nós incluímos o parecer do MPF, incluímos se a concessão foi dosimetria, qual a fase, o histórico criminal do paciente, se é primário, residente, tecnicamente primário, a natureza da droga, a quantidade da droga, e aí nós criamos alguns padrões, menor do que 50 gramas, entre 50 e 100, entre 100 e 250, criamos alguns padrões, ou, como diz o ministro Antônio Saldanha, sem unidade de medida. Eu vejo que o ministro Saldanha tem um pavor quanto a isso, ele pede às vezes até que nas informações o juiz coloque qual é a unidade de medida. E quando é caso de minorante do tráfico, nós separamos 3 temas já pacificados na terceira sessão, que é quantidade, ação penal em curso e ato infracional. E aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados relevantes, não tem como mostrar todos. Todos esses dados eu estou desenvolvendo no mestrado, lá no IDP, mas estão à disposição, quem precisar de alguma informação, estou à disposição para poder passar. Esse aqui é o panorama de janeiro a maio. De janeiro a maio, já teve 48 mil impetrações e interposições de IHC e IRHC, com 8.045 concessões, o que dá 16,5% de concedidos. Nós separamos por estado. Então, cada estado aqui tem uma média de concessão. Hoje, os principais é São Paulo, Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No ano passado, teve Pernambuco, incluindo entre esses 5. Né? E é interessante o dado aqui, São Paulo tem 3.868 concessões, ou seja, mais de 40% só do estado de São Paulo. Só para poder situar, todas essas informações não são só números, estão todas planilhadas em Excel com o número de HC e a rácio decidente de cada decisão. Então, se alguém precisar, Davi, tem a decisão tal, nós temos como pegar dentro da planilha, então está tudo devidamente catalogado. Pois bem, vou passar aqui rapidamente os dados, alguns dados relevantes que eu considerei, que acho interessante passar para os colegas. Primeiro, decisão colegiada e monocrática. 98% das concessões no STJ são monocráticas. O que é permitido pelo regimento porque se trata de decisões, temas já pacificados pela Corte. Ou seja, a instância de origem não tem aplicado temas já pacificados na Corte. Outro dado que eu entendo como relevante é porque esse ano nós colocamos se a colegiada é virtual ou presencial. E nós tivemos 17% das concessões pelo colegiado no virtual. Tem gente que tem medo do virtual, mas no virtual tem um número considerável de concessões. E também me chama a atenção o agravo provido, 37 agravos providos para conceder. Principais crimes, 52% das concessões têm relação com o tráfico. Ou através do tráfico, ou ato infracional análogo ao tráfico, ou tráfico e associação. 52% tem relação com o tráfico. E eu faço uma pequena comparação com os crimes contra a ordem tributária. Foram 20 concessões contra a ordem tributária, e a maioria por trancamento. Já no tráfico, a maioria é revogação de prisão preventiva ou dosimetria. No tráfico, nas concessões relacionadas ao tráfico, a principal natureza é maconha, seguida de cocaína, maconha e crack. São as 3 principais naturezas. 28% das concessões que têm relação com o tráfico, a apreensão é inferior a 50 gramas. A maioria, a apreensão não chega nem a 50 gramas. Certo? E a maioria é maconha e cocaína. Principais temas. O principal tema hoje de concessão no STJ é dosimetria. O principal. 29% das concessões têm relação com dosimetria. Alguns temas relacionados ao tráfico, nós fizemos uma separação, porque entendo que a recorrência é enorme. Então, por exemplo, a aplicação da minorante, revogação de prisão preventiva de pequena quantidade de droga. Esses são temas, obviamente, que relacionados a dentro da dosimetria ou da prisão preventiva, mas nós fizemos a questão de separar para poder mostrar um dado melhor. Superação da súmula 691. Alguns entendem que há uma grande superação de súmula 691 no STJ. Não tem. De todos os casos de HC e RHC, 0,5% superaram a súmula 691, sendo 42,5% que superaram a súmula foi por causa da pequena quantidade de droga
ou pelo não recolhimento de fiança. E aí, revogando a prisão preventiva independente do pagamento, do recolhimento. E 60% das concessões relacionadas à súmula 691, a quantidade foi menor do que 50 gramas e réu primário. É aquilo que a ministra falou. Será que realmente deveria chegar ao STJ? Nos casos de prisão preventiva e pequena quantidade de droga ou quantidade não exorbitante, 12% de toda das concessões tem relação com a quantidade. Maioria menor do que 50 gramas e a maioria primário. Com os gráficos do PAI-BI daria para interagir, e aí eu estou à disposição para fazer isso posteriormente, caso seja necessário. E aqui a aplicação da minorante. Aqui é um tema que me chama muita atenção, já estou finalizando, já estou caminhando para o fim. 82% das concessões, 82% das concessões da minorante, que aplicaram a minorante, o fundamento da instância de origem para afastar foi tema pacificado na terceira seção. Quantidade, ação penal em curso e ato infracional. E essa ação penal em curso é tema repetitivo. 82% das concessões relacionadas à minorante foi de temas já pacificados pela terceira seção. Desclassificação. Né? Já tínhamos preparado isso antes do final, mas qual o tema? Até esse ano já foram 110 concessões. Na verdade, até ontem foram 112 concessões sobre desclassificação. O que me chama a atenção quanto a esses dados? 81% envolve quantidade inferiores a 50 gramas. Muitas decisões nem chegam a mencionar o histórico criminal, porque o foco é a conduta e as circunstâncias. O MPF, a maioria, aqui ó, a maioria é pela denegação. Pela denegação. Não concordo que tem que ser desclassificado. E a maioria da natureza, que me chama a atenção, é crack, não é maconha. A principal natureza é crack e não maconha. Né? Por fim, alguns temas que eu considero como caros à sociedade. Reconhecimento, a doutora Dora está aqui, né? O reconhecimento. Ano passado, 218 concessões sobre reconhecimento. E aqui é o painel geral. Maioria Defensoria Pública, esses são os estados que tiveram concessões. Esse é o painel geral sobre reconhecimento. Esse ano, já tivemos 86, até dia 21 de junho, sobre reconhecimento. Aqui são os dados gerais. A maioria que me chama a atenção é a maioria do sul do Brasil, sudeste e sul do Brasil, a maioria dos estados que têm a concessão relacionada a reconhecimento. Ingresso ilegal no domicílio, ano passado 960 concessões. Esse foi o panorama geral do ingresso ilegal no domicílio. Esse ano, até dia 21 de junho, 347 concessões relacionadas a ingresso ilegal no domicílio. Insignificância, ano passado 148 concessões relacionadas à insignificância. Esse ano já chegamos a 170, a ministra Daniela está ali com um grande número de concessões. E esse aqui, a ministra Daniela está aqui, eu trouxe um painel, um perfil da ministra Daniela. Esse perfil pode ser feito de cada ministro, e aí foi feito aqui o perfil da ministra Daniela. Mais de 1.146 concessões esse ano, até dia 21 de junho, a maioria aplicação da minorante, insignificância, dosimetria, revogação da prisão preventiva pequena quantidade, a maioria menor do que 50 gramas, a maioria maconha, a maioria nem traz essa informação, mas quando traz a maioria é primário, e quando fala da dosimetria, a maioria é da primeira fase. Certo? Esses são os dados. Eu finalizo aqui essa apresentação, estou à disposição dos colegas e apenas reforço o seguinte: é muito necessário a pesquisa empírica para guiar políticas públicas. Devemos valorizar mais a pesquisa empírica. Muito obrigado a todos. Excelente a dobradinha. Daniela, Davi. Depois dessas duas palestras, a gente observa aqui alguns pontos, né? A necessidade de a gente pensar um sistema de justiça a partir dos vulneráveis, um tema inescapável, pensar hoje nos litigantes vulneráveis. As últimas décadas, a dogmática brasileira se preocupou muito com os litigantes habituais e se preocupou menos com os litigantes vulneráveis. Agora, eu sinto uma guinada, um movimento no direito brasileiro e na prática brasileira, sobretudo do CNJ, uma preocupação em construir uma dogmática
de acesso à justiça atenta aos problemas dos vulneráveis, isso ficou muito claro nos dados e nas exposições. A importância de um sistema de justiça, sobretudo no subsistema judiciário de justiça, do respeito aos precedentes obrigatórios, isso é inescapável. O Brasil tem construído o seu sistema de precedentes num ritmo mais acelerado nas últimas 2 décadas, e a decisão de anteontem, do Supremo Tribunal Federal, a gente pode examinar o impacto que isso vai ter amanhã, hoje, no STJ. O impacto vai ser muito significativo, e espero que no ano que vem, quando essa planilha for apresentada, a gente diminua ali o percentual dos tribunais que não cumprem os precedentes. Muito impressionante aqueles números. E também, eu também, fazendo aqui um papel de observador das palestras, né, que é o meu papel hoje, como a gente não pode negar, não podemos tratar como um tabu a justiça penal negociada. A gente tem avançado no Brasil no tema, mas muito para crimes de colarinho branco, mas temos que pensar na justiça penal negociada também para esse tipo de crime, que é o crime que mais é levado ao judiciário, né? Então, a reflexão da ministra Daniela foi muito, muito interessante, né? A lesão corporal não chega ao judiciário, é muito grave, e furtos de shampoo chegam. Alguma coisa está errada, claramente. Esses dados são muito impressionantes, então a gente realmente tem que voltar os olhos para uma justiça penal negociada, quer dizer, um sistema de solução de problemas penais para além do judiciário, para esse tipo de crime, que é o crime que mais chega ao judiciário. Muito importante isso. E aí agora vamos mudar aqui para o meu lado esquerdo, passar a palavra para o meu amigo, professor titular da Universidade de São Paulo, um dos maiores publicistas brasileiros, hoje também ministro do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, professor Floriano Marques Neto. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa, Davi, Daniela, Atalá e meu amigo Fred Dier. Cumprimento aqui o público. Eu vou aqui fazer um movimento inverso, né? Daniela e Davi focaram muito o tema dos sistemas de justiça no âmbito da justiça penal, fizeram uma radiografia, e eu vou aqui, Didier, como eu tenho feito permanentemente, me apresentar aqui na minha esquizofrenia atual, com o chapéu de professor e depois de juiz eleitoral. Então, eu vou fazer uma primeira parte procurando fazer um diagnóstico do tema dos sistemas de justiça no século XXI, de maneira mais ampla, e depois focar um pouco isso na ambiência da justiça eleitoral. Então, eu começo falando como professor e depois vou pôr o meu chapéu aqui de juiz eleitoral. Fato, e nós sabemos, que o modelo de justiça no Brasil sempre foi construído dentro de um modelo adjudicatório, né, que é aquele pelo qual o judiciário tem predominância na solução dos conflitos, é demandado e adjudica o direito na matéria civil, na matéria penal, diz o direito, e com isso a sua decisão tem enforcement. É bem verdade que convivem minoritariamente outros sistemas de justiça dentro do nosso sistema, né? A gente às vezes não percebe, mas isso já há algum tempo existe. A justiça do trabalho é um modelo que, sem deixar de ser adjudicatória, ela tem um papel que a gente poderia chamar teoricamente de distributivo, mas na verdade é antirregressivo, né, no cenário da Justiça do Brasil. Quando a gente pensa, ministra Daniela, a Justiça do Trabalho de maneira mais ampla, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. O trabalho do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, contra o trabalho escravo, é uma forma de você ter uma justiça, se não distributiva, antirregressiva, né? A gente tem um modelo de sistema de justiça promocional, né, que é muito bem sucedido no ambiente da infância e da juventude. O que se faz no âmbito da infância e da juventude vai muito além de simplesmente dizer quem tem a guarda de um menor. Existe uma atividade promocional de conferir um conforto e um atendimento melhor à infância, ainda que incipiente, mas está estruturado e está, de certa forma, funcionando. E a gente vem crescendo em modelos de uma justiça baseada em autocomposição em vários cenários.
O fato é que nós temos uma certa dualidade no nosso sistema a partir da Constituição de 88. De um lado, e isso é positivo, houve uma enorme ampliação do acesso à justiça, pensado como justiça adjudicatória, né? A ampliação dos juizados de pequenas causas, a criação das defensorias públicas, que aumentou o acesso à justiça, a ampliação das funções do Ministério Público, o alargamento, no âmbito da Suprema Corte, da legitimidade para arguição de inconstitucionalidade, isso tudo ampliou a demanda pelo judiciário. Mas, por outro lado, o nosso sistema, e aí é uma crítica que eu faço, e é preciso nós refletirmos, ele tem baixíssimos incentivos à desjudicialização, né? No âmbito civil, nós não temos mecanismos que exijam a demonstração, quando da demanda do judiciário, numa causa civil, do esgotamento prévio de tentativas de conciliação, Didier. Não é uma condição de ação você demonstrar que, antes de intentar a ação judicial, você tentou um mecanismo de conciliação pré-judicial. Isso não existe no nosso sistema, né? Da mesma forma, e aqui eu falo um pouco chutando contra o meu gol da minha atividade profissional de advogado, nós temos um sistema de baixíssima responsabilização do advogado e do Ministério Público por lides temerárias. As lides temerárias não são, de forma alguma, sancionadas. E, muitas vezes, elas estorvam o judiciário sem nenhuma perspectiva de terem sucesso. E, da mesma forma, a gente tem poucos incentivos às soluções conciliatórias, soluções de não judicialização dos conflitos. Não obstante isso, nós vimos assistindo um movimento, já de algum tempo, de inflexão do ordenamento jurídico a favor de mecanismos de autocomposição, né? A Lei da Ação Civil Pública foi precursora nisso, com o termo de ajustamento de conduta, a transação com o Ministério Público, né? O Ministério Público cresceu muito nessa justiça não judicializante. No âmbito ambiental, isso se tornou uma realidade, no âmbito do consumidor também. Depois, a Lei da Defesa da Concorrência introduziu, já no direito sancionatório, os acordos de leniência como forma de não solução, comando-controle do conflito, da infração concorrencial. O CPC fez uma sinalização bastante forte, ainda que declaratória, no artigo 3º, em favor do consenso, né? Mais recentemente, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro criou uma autorização genérica, um incentivo genérico de autorização legal para a transação no âmbito do direito público e também no direito penal. Nós vimos assistindo vários mecanismos, como o acordo de não persecução penal. Da mesma forma, no direito público, a nova Lei de Licitações, ela traz um incentivo claro à solução não judicial de conflitos. Aí eu tenho uma pequena divergência com o Didier. Eu acho que a arbitragem, embora seja muito útil para a desjudicialização, ela não deixa de ser uma demanda de jurisdição adjudicatória. Mas a Lei de Licitações, isso no direito público é quase revolucionário, ela incentiva a conciliação com o poder público, mediação e juntas de solução de conflitos em contratos. Isso é uma coisa, para nós, publicistas, quase radical, para quem sempre se acostumou com aquele mito da supremacia do interesse público. E, na prática, isso vem crescendo no âmbito do direito público. Dou 2 exemplos. A Câmara de Conciliação da AGU, que é extremamente funcional, e, mais recentemente, a CSEX Consenso, no Tribunal de Contas da União. O ministro José Jorge, que está aqui, é algo que há 10 anos seria impensável num ambiente de controle, um ambiente formado para controlar e sancionar os administradores públicos. Então, a gente vem avançando nisso. E aí eu chego na justiça eleitoral, né? E aí eu faço menção a um artigo do Fred Dier, em que ele aponta essa impenetrabilidade da justiça eleitoral ao consenso. E é verdade que o direito eleitoral tem uma postura arredia à autocomposição, que é até explicável, né? Mas eu acho que a gente tem que romper também essa barreira. E aí eu passo a falar como juiz, mas ninguém imaginava que eu ia chegar a uma posição de juiz eleitoral sem querer refazer as coisas e criar algum tipo de inovação. Então, ao final, eu vou pensar 2 pontos que eu acho que a justiça eleitoral peca e falta por não adotar a autocomposição. A Lei 12.034 alterou a Lei das Eleições para dizer que não se aplica em matéria eleitoral os procedimentos da Lei da Ação Civil Pública. Isso lá atrás, em 2001.
né? E isso interditou que a Justiça Eleitoral fizesse termos de ajustamento de conduta. Mais recentemente, em 2016, a Resolução 23478 afastou para a Justiça Eleitoral as normas do CPC que estão no parágrafo 2º e 3º do artigo 3º, que incentivam a autocomposição. O Fred Dier tem um texto publicado na RT recentemente que critica essa posição. Como juiz eleitoral, eu tenho que fazer um contraponto, né? Por quê? Porque a Justiça Eleitoral é algo um pouco mais complexo que um mero órgão do Judiciário. E o ministro Jobim, que presidiu o TSE, sabe disso. A Justiça Eleitoral ela é um órgão de jurisdição. Onde ela é jurisdição? Ela é uma jurisdição de contingência, mas ela é mais do que um órgão de jurisdição. A Justiça Eleitoral é uma corte de contas que analisa a conta da aplicação dos recursos públicos, de fundo partidário e fundo eleitoral. É um tribunal de contas, né? Ela é uma instituição administrativa que organiza as eleições. Ela é um cartório de registro dos atos partidários, né? E ela é, fundamentalmente, um órgão de fiscalização da função orgânica dos partidos. Então, a Justiça Eleitoral ela tem dentro dela um TCU, um CNJ, né, um órgão administrativo e uma jurisdição. Na jurisdição, Didier, e aí eu confesso que isso é uma premência, a Justiça Eleitoral ela é, das instâncias judiciárias, a mais contingencial. Porque o conflito eleitoral, ou ele é resolvido a quente, ou ele não é resolvido. Né? Uma propaganda irregular a 2 dias da eleição, ou ela é coibida imediatamente, ou então só vai restar caçar o candidato, se eleito. O estrago está feito. Então, você pensar em conciliação num prazo de 24 horas é impensável. Mas há mais a fazer, né? Ali, sim, nós temos um problema de introduzir autocomposição. Não estou aqui falando de ANPP em matéria de crimes eleitorais e tal, que aqui se aplica tudo que Daniela falou, não vou aqui chover no molhado. Eu acho que existe hoje autorização para onde a Justiça Eleitoral não é uma jurisdição de contingência de atuar de modo de conciliação. E aí eu vou dar 2 exemplos que eu tenho refletido, né? Irregularidade nos gastos com recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Há situações em que o gasto é um desplante. E aí a solução é a rejeição das contas com as sanções a elas atreladas. Mas há situações que, basicamente, decorrem da incapacidade dos partidos, por exemplo, em âmbito municipal, gerir um sistema de prestação de contas que é complexo. E nisso você tem, obviamente, um campo para afirmar termos de ajustamento de conduta que, de certa forma, cumpram um papel pedagógico e permitam o aperfeiçoamento daquilo que nós chamamos de governança partidária, que não é desatendida por má-fé, mas pela dificuldade que você tem de um diretório municipal agir dentro de padrões de governança. Aqui eu acho que há uma falha de não se incentivar o ajustamento de conduta, até mesmo pelo juiz eleitoral, para adestrar, me desculpe o termo um pouco vulgar, adestrar a dinâmica interna dos partidos em relação à aplicação de recursos, em relação a registro de candidaturas, etc. E um outro campo que eu venho pensando, e com isso eu já chego ao final, que é um problemão, ministro Jobim, mas que tem que ser solucionado, e eu acho que o consenso pode favorecer. Qual que é o problema? Até pouco tempo, os partidos podiam receber doação de pessoa jurídica. E como que os partidos financiavam suas campanhas? Como toda campanha, ia se gastando no calor da rinha eleitoral, ficava um déficit, e depois ia buscar doações para cobrir esse déficit. E a bicicleta rodava. Num dado momento, o Supremo disse, não pode mais pegar doação de pessoa jurídica. E os partidos quebraram. Por quê? Porque ficaram com a dívida da eleição anterior e não têm recursos para pagar essa dívida. Existem credores aí com dívidas de 10 anos. Qual que é o problema que se põe? Se fosse uma empresa que tivesse quebrado, o que a empresa faria? Eu não tenho dinheiro, eu devo, eu vou chegar aqui e vou fazer uma recuperação judicial, ou fazer uma negociação prévia, fazer um head cut da dívida, negociar com as empresas, pagar uma parte e as empresas vão seguir a vida. O partido político é proibido de fazer isso. Porque, se fizer, ele está indiretamente recebendo uma doação de pessoa jurídica. Tem um problema. E com os fundos partidários e eleitoral, o eleitoral não vai poder pagar a dívida. O fundo partidário é insuficiente.
E o partido, volta e meia, tem contas bloqueadas, legitimamente, pelos credores. Por que não a Justiça Eleitoral não fazer ela a conciliação entre empresas e partidos, fiscalizando para saber se não tem desvio e chegar a um acordo sobre essa dívida, legítimo, claro, transparente, de modo que o partido possa se adestrar, possa se organizar para pagar as suas dívidas dentro do padrão de qualquer pessoa jurídica faria, uma vez tendo uma situação financeira precária. Então, só para fechar, eu acho que a gente tem também que abrir essa área e pensar na introdução da autocomposição da Justiça Eleitoral naquilo que ela não é premida por ser uma jurisdição de contingência. Espero ter sido um pouco rápido, mas cabendo aqui no tempo e trazido a vocês a minha visão sobre a importância de sistemas alternativos de justiça para que a justiça possa efetivamente ser feita. Muito obrigado. Excelente exposição. É muito importante pontuar alguns aspectos aqui que destacaram. Primeiro, a preocupação do professor Floriano com uma espécie de reconfiguração do interesse de ir ao judiciário, na medida em que se possa exigir de quem vai ao judiciário uma espécie de demonstração de que tentou resolver o problema por outras formas. Isso tem sido enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal já há mais de 10 anos, e o STJ também, e a minha impressão é de que o sistema está se reconfigurando, quer dizer, as peças estão se ajustando. Hoje já não é possível mais entrar com ação previdenciária sem fazer isso, hoje não é mais possível entrar com ações bancárias de prestação de contas sem fazer isso. Hoje já há decisões na Justiça que vêm da primeira instância, em casos de consumo, em que o juiz tem exigido que o consumidor demonstre que tentou se valer da plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma gratuita, com um alto índice de eficiência. Há decisões que estão reconfigurando isso. E o Supremo, nos últimos anos, tem validado todas as leis que desjudicializam. O Supremo validou a execução extrajudicial, tanto o decreto 7066, 60 anos depois, mas ele validou, quanto a expropriação da alienação fiduciária em garantia. Agora está para decidir o marco legal das garantias, que desjudicializou ainda mais. Acho que o movimento vai todo nesse sentido. A litigância predatória é hoje o tema principal da atuação do CNJ, está pautado no Superior Tribunal de Justiça como julgamento, como tema repetitivo. Eu diria que a principal preocupação hoje do CNJ em termos de acesso à justiça é o controle da litigância predatória, que de fato no Brasil alcançou cifras e números muito impressionantes. E quanto ao meu texto, que foi muito gentilmente mencionado pelo professor Floriano, que eu fiquei muito feliz de você ter lido e gostado, a ideia do texto é exatamente mostrar que essas regras de proibição peremptórias de soluções não adjudicatórias no âmbito eleitoral, que são regras que existem, todas elas me parecem os exemplos de fósseis de um tempo em que o direito público como um todo não se poderia resolver por consenso. O direito eleitoral parece ter sido a última fronteira. Então, essas regras reproduziam esse passado. E a ideia era mostrar que isso já não faz mais sentido como regra peremptória. É claro que o direito eleitoral, com as suas características, tem um espaço de consensualidade menor. Esse elemento que o professor Floriano falou, da premência da decisão, inviabiliza a solução consensual em muitos casos. Mas vejam que inviabilizar em muitos casos não significa inviabilizar em todos os casos, né? Quer dizer, você proibir peremptoriamente. E o exemplo que a gente dá no texto é um exemplo muito, muito marcante até para o Brasil e simbólico, né? A eleição presidencial de 2022 talvez tenha sido a eleição mais conflagrada da nossa história em termos democráticos, com candidatos tão diferentes, né? com grupos tão diferentes. E neste ano, o TSE, naquela eleição, homologou um acordo das campanhas presidenciais, das duas campanhas presidenciais, fizeram um acordo sobre questões de propaganda eleitoral,
um grande acordo que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, num caso, eleição presidencial, com alto grau de conflagração, e que aquele problema, que é um problema relativo às propagandas eleitorais, foi resolvido por acordo. Isso mostra como aquelas proibições não aderiam à realidade. E esses exemplos novos que o professor Floriano trouxe são excelentes exemplos, né? Excelentes exemplos. A gente não tinha pensado neles, são excelentes exemplos que avançam no ponto de uma espécie de justiça eleitoral não adjudicada, né? Que é um tema que eu entendo, em relação ao qual nós temos um encontro marcado para tratar dele. Então, vamos agora passar a palavra para o último palestrante, meu amigo, professor Atalá, notório civilista brasileiro, professor do UDP, chefe de todo mundo lá do UDP, meu chefe no programa de pós-graduação do UDP. Atalá, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, uma honra imensa estar aqui nessa mesa, dividindo essas ideias com a ministra Daniela, Fred, professor Floriano e também com o nosso colega Davi Metziger. Uma honra enorme estar aqui, é uma satisfação receber todos vocês no Fórum de Lisboa. A proposta do Fórum é sempre de discussão, proposição, reflexão sobre novas ideias de como a gente transforma um país para melhor, como a gente transforma o mundo para melhor, como a gente transforma não só o nosso país, mas as nossas relações com os demais países. Muito bem, eu não vou tomar muito tempo de todos, imagino que a fome já bata ao estômago. A minha fala é bastante simples, eu tinha preparado uma fala mais voltada para a teoria do direito, mas vou moldá-la aqui um pouco para focar no tema dos sistemas de justiça. Eu tenho falado, a minha formação é de civilista, então a perspectiva é um pouco diferente, tanto do criminal quanto do eleitoral, voltada para aquela realidade que eu conheço mais de perto. Mas nós temos, talvez, dois grandes modos de sistema de justiça. Um desses modos é calcado numa metodologia tópica. E a metodologia tópica, ou essa abordagem tópica, por assim dizer, ela está muito centrada na ideia de que o mundo é complexo e que a gente tem uma dificuldade de compreensão dessa complexidade do mundo como um todo. A partir daí, a gente também tem a percepção que nada é absolutamente igual, que cada coisa é uma coisa, que cada conflito, no nosso caso, é um conflito, e que precisam ser construídas soluções, vamos dizer assim, soluções feitas sob medida para aquele conflito. Essa forma de pensamento leva também a um sistema de justiça específico, no meu sentir. Obviamente, ela não prescinde de que há, pelo menos, pontos de partida ou princípios argumentativos universalmente válidos, mas ela, a partir desses princípios, busca moldar soluções únicas. Então, esse campo da tópica, ele é moldado para a justiça do caso concreto. Se ele é assim, por outro lado, ele desprestigia a noção de igualdade perante a lei, ou pelo menos não está tão preocupado em igualdade perante a lei. Então, para que essa abordagem, também no meu sentir, funcione bem, ela essencialmente parte da percepção que há pessoas que resolvem melhor ou solucionam melhor os conflitos do que outras. Esse tipo de abordagem, Fred, no meu modo de ver, nos caminha para o emprego de soluções parecidas com a arbitragem ou de arbitragem, onde você escolhe o julgador. Tem muita diferença entre ter um bom árbitro e um árbitro ruim. A arbitragem é calcada nessa possibilidade. Para quem não trabalha com arbitragem, você tem sempre um colégio de árbitros, você é capaz de escolher a outra parte escolhe o outro, e ambos os árbitros escolhem, em geral, um terceiro árbitro. Então,
essa forma de solução de conflitos possibilita que nós trazer para avaliar o conflito justamente aqueles que nós consideramos serem os melhores, aqueles que vão avaliar o conflito e, a partir de princípios, vão dar uma solução específica para aquele caso. Mas, em geral, isso não leva precedente, não gera precedente. Em geral, isso não tem uma externalidade positiva da lei. Em geral, também são muitos modos de arbitragem. Isso leva a soluções específicas, bem montadas, para situações complexas, caso a caso. Isso não gera um sistema recursal, assim como o júri, em geral, não gera um sistema recursal, mas os recursos aqui das arbitragens, em geral, não existem ou são ilimitados. Então, se nós estamos muito focados na justiça do caso concreto, cada caso é um caso, o melhor sistema para nós seria a arbitragem para tudo. Façamos a arbitragem para tudo, cada um escolhe o seu árbitro e cada um resolve o seu conflito. É curioso mesmo pensar na arbitragem, por exemplo, há países como a Inglaterra, há outros países onde, por exemplo, o direito de família é possível de ser arbitrado. Justamente pensando em que princípios morais, a depender das comunidades morais diversas, são relevantes para esse tipo de solução de caso. Uma abordagem mais preocupada em sistematizar, ela é calcada na ideia de que a justiça tem a ver com o tratamento de igualitário entre as pessoas para situações iguais. Então, nós criamos grupos de casos e, para esses grupos de casos, há soluções equivalentes. Então, esse sistema, a sistemática, está mais preocupada com a igualdade perante a lei do que a própria ideia de arbitragem. Aqui é, sobretudo, o campo das regras. Não importa, portanto, quem é o julgador, porque se um julgador decide mal, ordinariamente a decisão é passível de revisão através de um recurso. Esse é o campo onde as melhores decisões podem servir de precedentes e de paradigmas para os casos futuros. Diferentemente da ministra Daniela, eu venho da tradição civilista e romanista, e o direito, eu penso sempre no direito como direito privado, então ele é uma construção a partir de casos, a partir do direito romano. O que é curioso, assim, nessa forma de pensar, é que nós, ordinariamente, estamos em grupos distintos. Os privatistas, muito preocupados sempre com a justiça do caso concreto, sempre preocupados em trazer aquela solução ou diferenciar o seu caso daquele grupo de casos que gerou os precedentes ou daquele grupo de casos que gerou a própria letra legal. Então, a doutrina do direito privado trabalha muito com a noção de cada caso é um caso. Por outro lado, os processualistas tentam pegar o direito privado e transformar isso em precedentes, ou transformar isso em regras gerais. Então, processualistas e boa parte dos privatistas partem de premissas diferentes. Isso traz uma certa cacofonia, vou utilizar a expressão da professora Judite, sobre as formas de pensar os sistemas, e a gente está sempre no direito privado gerando mais conflitos, e o sistema processualista tentando tratar aqueles conflitos de maneira uniforme e criar precedentes. Isso gera, por exemplo, situações curiosas, né? Eu, quando comecei a atuar como magistrado, eu recebia 10 processos por dia, ministra Daniela, sobre um mesmo tema. As pessoas compravam carros, contratavam determinados juros e, a partir daí, propunham ações para dizer que aqueles juros contratados violavam a dignidade humana ou que eram juros abusivos por qualquer motivo. Então, basicamente, eu imaginava, dentro da minha visão de mundo, que todo mundo que estava contratando o financiamento de um carro estava, posteriormente, ajuizando a ação para questionar. O sistema de justiça joga isso e diz o seguinte: não tem direito antes de que o juiz fale qual é o direito. Portanto, eu passava todos os dias julgando pelo menos 10 casos, se entram 10 casos, eu tenho que julgar 10 casos, para dizer se os juros são válidos ou não são válidos.
No final, se a cidade inteira está propondo esses processos, naturalmente não há juiz suficiente para julgar todos os casos. Os processualistas ou os juristas como um todo se preocupam com isso e montam e tentam montar precedentes. Isso é abusivo, isso não é abusivo, cobrar o dobro da média legal é abusivo, ou o triplo da média legal, soluções do tipo. Ou qualquer juros que os bancos cobrem são legítimos. Isso acaba sendo consolidado, cristalizado na nossa jurisprudência. E, dentro desse momento, ainda eu vivi uma experiência interessante, é que, obviamente, sem poder julgar 10 processos todos os dias, alguém surge com uma solução negocial, professor Floriano. Então, vamos mediar. E, na mediação, cada caso é um caso, eu preciso de um bom mediador. Mas como eu tenho um bom mediador para 10 casos por dia? Como eu vou contratar mediadores? Tem orçamento? Eu vou pagar mediadores externos? Como vai ser isso? Para que os mediadores possam resolver esses conflitos. No fundo, nós montamos grandes sistemas de acordo que basicamente dizem o que as partes assinam perante o juiz. Um acordo judicializado vale, aquilo que ela assina fora do juiz não vale. Então, de modo bastante simples, leis eficazes, construídas dentro, bem feitas, por um sistema democrático, bem reguladas, num sistema onde a lei valha e o contrato valha, e que o judiciário só torne a revisão excepcional, ele é calcado na externalidade positiva da lei, na externalidade positiva do precedente. Isso gera menos judicialização. Então, me parece que quando a doutrina do direito material, do direito privado, é voltada alguma força para os contratos, alguma força para os pactos, o problema da judicialização diminui. Então, essa minha visão é uma visão bastante simplificada, fugindo daquilo que eu tinha planejado originalmente falar, improvisando um pouco, mas também aproveitando o diálogo com os colegas, que é a única oportunidade de tecer esses comentários. Eu agradeço imensamente estar diante de uma plateia tão ilustre e poder falar para todos vocês. Muito obrigado. Fazer minhas últimas considerações agora sobre a exposição do meu amigo Attalá. O que é que eu posso falar, que eu posso extrair da exposição? Primeiro, a importância de nós pensarmos nos critérios para identificar os espaços em que cada porta e cada forma de resolver um problema atuarão com mais eficiência. O que eu quero dizer? A gente tem que acabar com aquela ideia, que é uma ideia formativa da minha geração, e acho que de muitas gerações aqui também, de que, por exemplo, o judiciário ele é o espaço adequado para resolver qualquer tipo de problema. Existe esse mito, o mito de que eu posso levar ao judiciário qualquer problema e ele está apto a resolver qualquer tipo de problema da melhor forma possível. Não, me parece que nós temos de refletir uma espécie de juízo de adequação com análise das capacidades institucionais de cada porta sobre qual é o tipo de conflito, qual é o tipo de problema mais adequado ou para cuja solução aquela porta pode dar um resultado mais eficiente. Esse juízo de adequação de capacidades institucionais é muito importante. Mais uma vez, a palestra do professor Attalá reforça o papel do respeito aos precedentes obrigatórios do sistema de justiça. Veja que o tempo todo ele falou sobre isso, de como o sistema de precedentes obrigatórios ele consegue tornar o sistema, quer dizer, tornar a conversa jurídica uma conversa menos complexa e mais segura. E ele termina, o professor Attalá, falando da excepcionalidade da revisão judicial dos contratos, de como isso seria importante para diminuir os conflitos. E esse tema é um tema que ganhou uma atenção muito grande no Brasil nos últimos 2 meses, professor Attalá, por conta da reforma, do anteprojeto de reforma do Código Civil, que mexeu nesse assunto. Mexeu no assunto do controle judicial dos contratos
e mexeu de um modo bastante sensível. A proposta é uma proposta que tem, que fragiliza um pouco, pelo menos na minha leitura, fragiliza um pouco. Então, veja a importância de nós realmente nos debruçarmos sobre o anteprojeto. Há, inclusive, um dos painéis deste congresso, é um painel sobre isso, acho que é sexta-feira de manhã. É muito importante perceber que o Senado Federal ele já recebeu o anteprojeto há 2 meses e meio e ainda não converteu em projeto. Então, eu imagino que o Senado Federal está refletindo sobre o anteprojeto para ver de que modo aquilo vai se transformar num projeto. O professor Nelson Roosevelt está aqui, um dos condutores da discussão da elaboração do anteprojeto. Deve se manifestar sobre isso na sexta-feira. É importante realmente a gente debruçar em que medida as propostas elas reforçam ou elas de algum modo relativizam, de algum modo fragilizam esse respeito àquilo que foi negociado e, paralelamente, tutela os vulneráveis, né? Porque aquilo que eu falei no primeiro comentário que eu fiz. Quer dizer, é preciso você proteger os vulneráveis e proteger os contratos. Como é que equilibra isso? Esse equilíbrio não é fácil. Era isso, meus caros, a gente cumprindo rigorosamente o tempo que nos foi dado, de 1h30 de painel. Esse painel é um painel cumpridor dos seus horários. Muito obrigado pela presença, um bom almoço a todos, até à tarde. Muito obrigada a todos. Convido-vos agora a fazermos uma pausa para o almoço. Os trabalhos retomam às 2h30 da tarde aqui, mas também nos outros auditórios. E depois disso, sim, começam então as palestras com vários convidados aqui sobre o tema da desinformação. Até já e bom almoço.